Boa noite a você do canal Talkplast. Seja bem-vindo a mais uma live que a Talkplast traz para você com mais um convidado especial. Essa noite nós vamos estar falando com o Alan Luiz dos Santos, que é o diretor da Estrulink. Ele que tem suas especialidades com a parte de manutenções, parte elétrica, instalações de equipamentos. Então hoje vai ser uma live bem interessante, uma live bem legal. O Alan vai poder dar várias dicas para vocês aí no final sobre a parte de equipamentos, o que você pode fazer e o que não fazer com seus equipamentos. Então hoje vai ser imperdível a live da Talkplast junto com o Alan. Já agradeço a presença de todos que estão entrando aqui, que acompanham a Talkplast. Sejam muito bem-vindos, mais uma live essa noite. E a gente está muito feliz por trazer mais esse convidado, né? O Alan, que é um parceiro nosso já há um bom tempo aí, já conhecido por muitas pessoas aí do segmento plástico, por já ter realizado diversos trabalhos, por ter passado por diversas empresas, mas ele mesmo vai poder se apresentar junto a vocês e falar um pouco mais do trabalho dele. E a Talkplast, com certeza, conectando pessoas e empresas, abre esse espaço para todos os profissionais, donos de empresas, e para a gente debater sobre os assuntos plásticos, né? Então vamos lá, vamos convidar o Alan aí para a gente já começar essa entrevista. E já sobre o tema de hoje, a importância da parte elétrica e manutenção de equipamentos plásticos. Então o Alan já vai conectar aí e nós já vamos bater um papo com ele. Boa noite, Alan. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Davis. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vai? Joia. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite da Talkplast. Eu e o Júnior, como diretores aqui do canal, ficamos muito satisfeitos com a tua presença. Já Eu que agradecemos. agradeço o convite. E, bom, Alan, a gente gostaria que você se apresentasse sobre a Estrulink, né, que a gente falou sobre você. Fala um pouco quem é o Alan e quem é a Estrulink. Bom, meu nome é Alan, né? Na verdade, eu comecei trabalhando no ramo de extrusão, né? De instalação de máquinas e fábricas em 1998, na empresa Imacom, né? Acho que muita gente deve conhecer, né? Conheceu, deve ter alguma máquina da Imacom. Depois teve um processo de alterações, a Imacom virou Extrusão Brasil, né? É uma outra empresa, na verdade. E aí trabalhei lá até 2010, 2011, né? E na época teve uma crise e a gente se viu num dilema. Ou eu mesmo crescia profissionalmente de uma outra forma, né? Porque dentro da empresa com redução de custos e não teria mais para onde ir. Aí foi que teve a oportunidade de fundar a Estrulink, né, em 2011, e começamos a atender todo tipo de segmento na parte elétrica e manutenção de máquinas, né, fabricação de painéis, né, e até hoje, depois de 9 anos, estamos agora atuando, fabricando alguns dispositivos, né, para agilizar processos industriais, né, ainda atendemos bastante fabricantes de extrusão, né, fabricamos os painéis elétricos, automação, todo o suporte, projeto elétrico, né? Todo o ramo industrial nessa área de plástico. E agora também atuamos no ramo de extrusão de borrachas, né? Estamos fazendo dispositivos, né? Para melhorias de processo, né? E redução de custos. E Então, é isso. Então hoje você trabalha com mais projetos elétricos, né? Projetos elétricos Isso. para empresas e que mais? Parte de manutenção, parte de correção elétrica, né? Isso. Parte elétrica em geral, né? Automação em geral. E muitos clientes nos chamam para. Ele tem alguma dificuldade no processo, né? E falar, ó, eu preciso desenvolver um equipamento para arrumar essa parte da minha fábrica, né? E a gente faz um projeto, desenvolve, né? E hoje mesmo a gente está entregando uma máquina lá para fazer em uma peça
8 furos ao mesmo tempo. Originalmente o cliente fazia manualmente um furo de cada vez. Então uma peça vai 16 furos, imagina, ele fazia 16 furos manualmente, agora ele está fazendo 8 furos de uma só vez. Então ele vai economizar aí muito tempo, muita mão de obra com esse processo. Legal. Alan, e você com essa sua expertise em parte elétrica, qual a importância hoje de um painel elétrico atualizado? Porque hoje você vai nas empresas, você vê aqueles painéis da época do Onça, né? O cara construiu o painel lá atrás e continua operando porque ele fala, a máquina está funcionando, está tudo certo. Mas qual que é a importância de um painel elétrico atualizado? Olha, Davis, a importância é sempre financeira, né? Com um painel atualizado, sempre o cliente vai ter redução de custos em economias de energia, né? Manutenção, vai ser muito menor a manutenção, né? E acidente também, né? Geralmente a gente atende cliente que não quer trocar o painel e toda semana a gente está indo ali fazendo um tipo de manutenção no painel. Quando o cliente resolve trocar o painel, eu paro de atender o cliente. Então a gente fica num dilema, porque ele não chama mais para fazer manutenção, mas porém resolve o problema dele, né? Aqui no Ipiranga mesmo, eu atendi um cliente esse mês que quase pegou fogo na fábrica dele por conta de um painel antigo. Então imagina, toda semana ele parava a máquina 1, 2, 3 dias, né, para manutenção. E não vou investir porque tá caro, porque tá caro. E aí, quando quase pegou fogo na fábrica, que ele viu, olha, quase que eu perdi a fábrica, quase que eu perdi tudo. Então, vou trocar o painel. Aí trocamos o painel, já tem 2 semanas que ele não me chama mais. Então, é uma satisfação, né? É uma satisfação, porém, a gente fica sem atender o cliente agora. E qual o maior absurdo que você viu, assim, em parte elétrica, assim, de painel? Cara, hoje em dia o maior absurdo é que ainda existem empresas que pegam um motor de alta potência e liga direto, uma chave manual, né? Então, isso aí pode quebrar tudo, né? Quebrar a máquina, derrubar a cabine principal da empresa, né? E tudo. Mas geralmente a gente encontra por aí nos painéis, vai abrir o painel, tem rato morto dentro, tem de tudo, né? Fio descascado, então o risco de um acidente, um choque, até um óbito, né, é muito grande. E essa é a importância, né, da manutenção. Aproveitando, tem algum hoje, eu já ouvi falar, tem algum dispositivo que ele consegue interromper esse choque? Que parece que tem um dispositivo que você instala no painel hoje que a pessoa não toma choque, é isso? Olha, não é que não toma, tem dispositivo que identifica, né, uma fuga elétrica, né, e aí pode dar um alarme ou pode desligar a máquina toda, né. Mas geralmente no ramo da extrusão, como todas as extrusoras têm resistências, né, é difícil instalar esse dispositivo. Porém, com aterramento, com toda a instalação direitinha, o risco é praticamente zero de um choque elétrico, né? Bom, e a manutenção, uma máquina, né, vai prolongar a vida útil do painel e, por consequência, prolonga a vida útil da máquina, da empresa e assim por diante. Então você vê, por exemplo, muita gente quando você pega uma máquina, as empresas vai trabalhando até seu limite, né? Sim, E não para quase para todas. fazer as devidas manutenções, né? A gente está Até dá falando para da parte entender. elétrica, mas e a parte de manutenção de máquina? O quanto é importante isso também, né? É sempre importante, porque muitas vezes o cliente olha só, o empresário, né? Ele olha só, pô, a manutenção eu vou gastar tanto, né? Mas aí você vai lá, conserta, pô, eu gastei tanto para arrumar. Porém, ele não faz a conta de quantas horas a máquina ficou parada, né? Então, imagina, 2 dias da máquina parada, quanto de prejuízo ele teve? Ele tem que continuar pagando a energia, tem que continuar pagando os funcionários fixos dele, né? Tem toda a despesa fixa. E a máquina parada com certeza é muito mais cara. E a manutenção, até uma manutenção preventiva, reduz muito esse custo. Entendi. E na parte elétrica ainda,
existem muito aqui as empresas que não colocam algumas proteções, né? E aí você tem muitas descargas de energia de fora, né? Que você recebe, tipo descarga elétrica que queima motores, queima inversor, queima algumas coisas do painel, né? O que você recomendaria Sim. a empresa fazer nesse caso? Hoje em dia tem os DPS, né, que é o dispositivo protetor de surto, né, que você consegue eliminar muito, assim, vamos supor, 80% desses riscos, né? Mas, por exemplo, todo equipamento, um inversor de frequência, que é um dos itens mais caros, tem todo o seu sistema de proteção, né? Se você colocar o disjuntor calculado de proteção, é, ele dificilmente vai queimar. Se você colocar o painel num ambiente que esteja limpo, que não pegue poeira, principalmente pó de PVC, umidade. Um painel dura muito tempo mesmo. E aí a gente vai nas empresas, o painel fica todo cheio de água, né? Eles tiram, abrem as portas, não fecham, aí é só prejuízo. Então, é, o ideal é a manutenção preventiva e a instalação num local apropriado. E você já chegou a presenciar algum acidente de trabalho, assim, por alguma imprudência, seja do dono, seja do operador, Alan? Olha, Davis, presenciar mesmo só uma vez, né? A gente estava instalando um equipamento no Rio Grande do Sul e a empresa estava toda desligada, não tinha operação nenhuma, né? Nós estávamos instalando o painel e tinha um funcionário deles lá que estava ajudando nessa instalação. Ele estava no painel, ele abaixou para pegar um terminal, né? E levantou. E aí ele não percebeu, ele bateu o olho naquele fecho do painel, sabe? Um fecho. Cara, aquele fecho entrou aqui em cima do olho dele, né? E a princípio ele pôs a mão e correu pro hospital e tudo. Cara, ele acabou perdendo essa visão de um olho, sim, uma bobeira tremenda, né? Isso acontece, mas, por exemplo, se ele tivesse com simples óculos, ele estaria com a visão até hoje. Já, Eu mesmo essa semana, aqui eu tô com o olho roxo, né? Porque eu estava fazendo uma instalação e eu estava de óculos. E a máquina também estava desligada. Sem perceber, eu virei, né, rapidamente assim, bati o óculos na ponta de um pistão. O pistão estava desligado, só que o óculos bateu aqui. Porém, se eu tivesse sem o óculos, provavelmente eu teria me machucado. Não sei a consequência que teria. então, hoje tanto a parte elétrica quanto a parte de manutenção, hoje precisa tomar muito cuidado, né, em relação a isso. Sim. Acho que até é isso que eu ia te falar. Como que você vê as questões das normas, como o NR12 e outras, e elas são realmente efetivas? O que você acha? Cara, hoje em dia, né, a mais atual é a NR12, né? E realmente ela vem para ajudar assim o operador, né, e a pessoa da manutenção. Não é nenhum item que vá prejudicar, só vem para ajudar. Porém, eu vejo na maioria das vezes os próprios operadores, o pessoal da manutenção, fazendo alguma coisa para burlar esse sistema, né? E Tá. assim, eles mesmos estão correndo perigo, né? Então, por exemplo, hoje em dia todo fabricante de máquina é obrigatório por lei ele fornecer a máquina dentro da norma NR12, né? E ele tem que fornecer um laudo e um laudo técnico assinado por um engenheiro, né? Que a máquina está dentro da norma, né? Então, se a máquina estiver dentro da norma, dificilmente alguém vai se machucar na máquina, né? Por exemplo, antigamente você poderia pôr uma proteção na máquina com um parafuso cabeça-fenda. Não pode mais. Tem que ser um parafuso com uma chave alha, um sextavado, que alguém tenha que ir lá e desparafusar com uma ferramenta, né? Então, todos os dispositivos que o operador tem acesso, botão, chaves, né? Tem que ser em baixa tensão, 24 volts ou 12 volts, né? Para ele não correr um risco de tomar um choque em 220, né? E puxadores, serras, né? Não pode ter acesso, o operador não pode ter o acesso manual. Mesmo se ele quisesse cortar, a máquina tem que ter uma dificuldade que ele não consiga pôr o braço ali no disco de corte com ela operando. Então, se tiver dentro da norma,
o operador não se machuca. Mas Sim, você vai por aí, você encontra uma prensa, por exemplo, que ele tem que apertar o botão com a mão esquerda e com a mão direita, justamente para ele não pôr a mão na prensa. Aí alguém vai lá e dá fixa um um botão jeitinho. com um palito de dente e fica lá só com a outra mão. Para quê? Né? Isso com certeza o dono da fábrica não pede, é o próprio operador que faz. Sim, sim. Até muita imprudência, né? Na parte. Por mais Não, que ele passa por. então, de tanto acontecer isso, Davis, hoje em dia tem equipamentos que vende relés prontos já, que é a prova desse sistema, né? O operador não pode, não consegue fazer isso mais, né? Tem um comandinho elétrico que ele tem que apertar a botoeira bimanual em questão de milissegundos ao mesmo tempo e soltar para a máquina funcionar. Então, tudo isso para evitar Vem para acidentes, né? ajudar, né? Trazer segurança, né? É, E na é. sua opinião, o que seria importante para a melhoria no setor? O que você vê que é importante para a melhoria na parte de segurança e a parte elétrica? O que você tem visto de novidade aí para melhoria? Olha, a importância para melhorar, Davis, seria, eu penso que ter uma norma rígida, né? Porque para os fabricantes nacionais, até para nós que trabalhamos aqui no mercado nacional, a gente tem a concorrência da China, né? E assim, a gente também trabalha com os equipamentos da China, porém, é uma concorrência meio desleal. Todo equipamento feito aqui tem que estar na norma, né? O equipamento que vem de fora não precisa, né? Agora, cabe ao comprador do equipamento deixar ela Adaptar. dentro da norma, né? Sim. Adaptar. E aí, essas são as melhorias que teria que ter umas normas, né? Que se apliquem, né? Hoje em dia, dificilmente se aplica, né? Por exemplo, nas empresas de plástico, eu vou te dizer, 95% das empresas ou 98% das empresas estão fora da norma, né? Isso é ruim para eles, né? E ruim para os funcionários, né? Então, você também visita bastante empresas, né? E sabe como é que é. É mais uma questão econômica, né? Do que uma questão cultural. Sim, sim. E como você vê o grau de conhecimento dos profissionais que atuam nas empresas do plástico? Olha, o grau de conhecimento E isso, é, Alan, eu é, vou até fazer um comentário. Isso foi um tema até discutido numa live que a gente fez com o professor da escola LF, né, que tá. dá cursos, etc. Isso foi até um tema bem discutido em relação a isso. Mas como que você vê esse, você que está aí mexendo com parte elétrica, mexendo com manutenção de máquina, como que você vê o conhecimento desse pessoal que está operando lá? Olha, o conhecimento é mediano, né? Porque a empresa não quer investir no funcionário, né? Dar um curso para ele ali de plásticos ou um curso de automação, né? E ele quer sempre reduzir os custos, né? E aí, mas também vai da própria pessoa, do próprio profissional querer adquirir um conhecimento para poder evoluir, né? Mas em relação ao conhecimento geral, a maioria dos profissionais, né, acaba desenvolvendo um conhecimento na prática, né? Ele vai praticando e vai adquirindo, né? Então, aquela teoria que ajudaria, né, vamos supor, numa faculdade ou no próprio Senai, no curso de plástico, ele consegue adquirir dentro da empresa. E, mas não é muito, assim, a questão do conhecimento a fundo do produto, são poucas empresas que têm. Se você vai, por exemplo, na Carina da vida, você vai ter os químicos lá que conhecem especificamente, né, do produto. Mas a maioria das empresas não vai ter, né? A Carina vende o material, chega lá, dá um problema, o cliente não sabe o que é o problema, né? Então, e Até aí descobrir, né? Até... ou acaba devolvendo, ou acaba tomando um prejuízo, né? É, porque
dá um problema no material, a primeira coisa que o cara culpa é o material, né? Não é. Porque Exatamente, pode ser a máquina, pode ser tantos outros fatores que a gente não tem como exatamente. aferir sem medir, né? Então, e aí, hoje, se eu te perguntar assim, um comparativo, Alan, tipo, em questão de evolução de máquina versus evolução de parte elétrica, o que você acha que mais evoluiu? A parte elétrica, né? Hoje em dia, se a empresa quiser investir mesmo, ela consegue automatizar tudo, né? Desde o início, de quando chega a matéria-prima na empresa, até quando sai o produto final. Ela consegue automatizar tudo, e implantar dentro do sistema da empresa, né? Ela consegue é, implementar o PCP, consegue automatizar tudo. Por exemplo, tem uma empresa de forro que ela formula a própria resina. Então, o caminhão chega, abastece no silo, né? Do silo, automaticamente, já vai para os misturadores pesado, né? Já tem toda a formulação dos misturadores. Eles fazem a forma, aí já automaticamente abastece os funis das extrusoras, né? E isso já faz o produto, o forro. E ali na embalagem já sai embalado, com código de barras, o QR Code, né? Dali só pôr no caminhão. E nisso a gente consegue informatizar tudo, em questão, tá entrando 1 tonelada de material, tá saindo 900, 900 quilos, né? Então, da onde foi? Isso, essa parte é refúgio. Então ele consegue ter ali na tela do computador tudo que está acontecendo na empresa dele, né? Hoje em dia, com a tecnologia, o proprietário da empresa pode acessar via celular se o inversor de frequência está operando, se a máquina está trabalhando, né? Então, se está faturando, se aquele perfil já carregou, né? Tudo via QR Code, via sistemas, né? É claro que depende muito do investimento, mas quanto mais automatizado está a sua empresa, menos custos você tem em razão. Mais economia você tem, né? Você não tem muitas pessoas, né? E é isso que as empresas estão buscando hoje. Tá. Eu vou abrir para o pessoal fazer algumas perguntas para você, quem tiver alguma dúvida, tá? Que está nos assistindo. Tudo bem. Enquanto isso, o que você acha aí dos novos sistemas que estão entrando da parte de filtros de energia, que, que trazem redução de harmônicas e conseguem fazer essas reparações? Davis, é tudo válido, né? Esse filtro de amônia é muito interessante, que você tem uma redução no seu consumo de energia, né? E, e aí você protege também seus equipamentos dentro da sua fábrica, né? Contra surtos, contra os raios, né? Então, tem um investimento inicial, mas você com certeza vai ter um retorno financeiro. Legal. Bom, tem aqui, deixa eu ver, tinha uma pessoa até que tinha comentado, quer ver? Aqui, o Felipe tinha falado, máquinas de ferramentaria são difíceis de colocar proteções, precisamos olhar de perto e zerar, etc. Realmente fica Mas também, difícil. se você pegar um torno mecânico, tem a norma para você. Tem o procedimento para você deixar ele dentro de uma norma NR12, né? Dá para fazer um certificado e você atualizar a máquina. E se você tem uma máquina dentro da norma, para o empresário é melhor porque ele não vai sofrer depois um processo trabalhista. Ó, Sim. eu tenho uma máquina dentro da norma vigente. Então, ele consegue provar que foi alguma imprudência, algum outro tipo de coisa. Para implementar essas normas de agora, Alan, a máquina precisa ser mais atualizada ou das máquinas antigas consegue fazer também? Não, Tem alguma coisa que limita fazer essa implantação? não, consegue fazer em todo tipo de equipamento, desde um torno mecânico aí de 1960 até uma máquina nova, né? Tem muitas máquinas, por exemplo, 2020, que não estão na norma, né? Essa norma é feita da seguinte forma: vai um engenheiro, né, habilitado, e ele faz uma análise de risco no equipamento inteiro.
E com essa análise de risco, ele faz uma classificação de risco e tem uma tabelinha lá pronta de que tipo de proteção ele tem que ter para essa classificação de risco. E aí tem que executar tudo. Depois que executa, ele vai lá, faz uma outra avaliação, né? Tem que ter um relatório. Cada máquina tem que ter uma assinatura, né? Se você fazer todas as máquinas iguais, você tem que ter uma assinatura para cada máquina, tem que ter uma documentação, fotos, laudos, tem que ter documentado essa análise de risco, né? E no final, o engenheiro tem que recolher a RT, né? Assinar e o proprietário da máquina tem que estar ciente também, assinar que recebeu a RT, que, por exemplo, e aí sua máquina está dentro da norma. Então, a gente vê até a gente está falando de normas, etc. A gente vê até umas irresponsabilidades, né? Que teve um caso que eu fiquei sabendo numa empresa de composto. O rapaz tirou sabe aquela parte do acionamento que fica na tampa? Quando a tampa abre, o sistema desliga, sabe? Sim, sei. Ele tirou o acionamento de segurança, desligou aquilo lá, não sei o porquê ele fez isso, enfim. Só sei que depois o cara foi fazer a manutenção na máquina e o outro não viu que ele estava dentro do misturador e ligou o misturador. Nossa, né? É Então, terrível. então a gente vê cada imprudência Então, nisso, né? A aí gente vê você está dizendo isso, é o próprio, vamos supor, é o próprio operador que fez, né? é o próprio operador. O próprio É claro, operador. ele não faz na intenção de prejudicar ninguém, mas Claro. por que que ele fez, né? Se ele Então, às mesmo vai vezes, se machucar. sabe por que que os caras. Eu fico imaginando, por que que o cara tirar um dispositivo de segurança? Às vezes é aquela mania do cara querer abrir a tampa, sabe, Alan? Para poder Isso, jogar o material direto, abrir um espaço maior para isso, poder botar o saco direto. Sabe isso. aquelas que os caras ficam tentando arrumar um jeitinho, em vez de mandar fazer um funilzinho Isso. bonitinho, um alimentadorzinho Aí, bonitinho para ele colocar o material, não, ele quer abrir a tampa para botar o material dentro, né? Então, recentemente eu fui instalar uma máquina para produzir tubo de PVC, né? E naquele puxador, pô, aquele puxador é perigoso. E lógico. aí ele, em volta todo tinha 4 botões de emergência, né? E aí, da outra vez que eu cheguei lá, os botões de emergência, alguém da fábrica, o próprio operador, o pessoal da manutenção, tinha trocado de lugar, colocado ele em cima, mas em cima, assim, alguém para apertar o botão tinha que se esticar para apertar o botão de emergência. Aí eu perguntei o porquê daquilo, né? É. Ele falou, o pessoal estava passando aí, esbarrando no botão de emergência e estava parando a máquina, né? Falei, bom, mas aí quando alguém precisar mesmo apertar o botão de emergência, que tiver com o braço lá no puxador, não vai alcançar. Ele falou, mas a máquina não pode parar, tem que produzir. Aí, assim, não dá não foi o dono da fábrica que foi lá, ó, tira esse botão de emergência. Foi o próprio pessoal da fábrica ali que faz essa alteração. O Felipe está perguntando aqui, o empresário compra uma máquina, ele precisa de um projeto aprovado para instalar na empresa ou não? Olha, ele comprou uma máquina nova, essa máquina nova, por lei, ela tem que vir na NR12, né? E aí, quando essa máquina é entregue e o técnico dessa empresa vai instalar a máquina, ele entrega um relatório que a máquina está em conformidade, né? E o cliente assina, né? Tá. Agora, o projeto em si, da indústria, né? Não sei se é isso que ele está perguntando, o projeto da indústria, não precisa, né? Agora, a máquina, sim, tem que estar na norma, né? Tá. E quais normas hoje, quais máquinas hoje está dentro da NR12? Injetora, sopradora? O que tá? Olha, Moinho eu Davis, sei que tá, granulador eu sei que tá, tubos, não, esses assim, puxadores na também. verdade, teoricamente, todas têm que estar, né? O fabricante do equipamento não pode oferecer uma máquina sem. Eu estou vendendo uma máquina mais barata porque não está na NR12. Não pode, é contra a lei. Tá. Ele tá, Então, ele todo. tá falando sobre projeto elétrico, o Alan. Se o empresário compra uma máquina, ele precisa apresentar o projeto aprovado para instalar na empresa ou não, na parte de projeto elétrico?
Olha, não, né? Claro, a empresa dele precisa, por exemplo, comprar uma máquina, essa máquina, a potência instalada dela, vamos supor, é de 100 kVAs. A empresa dele tem que comportar os 100 kVAs, né? Mas é, uma empresa em si tem que estar só em conformidade com os bombeiros, né? Ali e toda a parte de segurança. Mas um projeto em si, da parte elétrica da fábrica, ele vai ter só por uma questão de organização, né? Legal. Bom, o Felipe também, se quiser, pode depois chamar o Alan aí no privado e fazer as Claro, perguntas claro. para o Alan que precisar, qualquer demanda que precisar para o Alan. Alan, foi muito bom aí o papo, bem esclarecedor. Gostaria que você deixasse aí os contatos da Estrulink, os seus contatos, para as pessoas poderem te procurar quando tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum orçamento, alguma demanda, para Opa, tá legal. Eu que agradeço o registrados aí. convite, fico sempre à disposição, Davis. Bom, a Strulink, o site dela é www.strulink.com.br, né? O meu e-mail é alan@strulink.com.br. Telefone é 11 DDD 4054 1138, né? E pode entrar em contato que eu respondo todos os e-mails e fico à disposição de todo mundo. Legal. Ou também pode chamar o Alan agora aqui pelo Instagram, aí quem quiser falar alguma coisa com ele na parte de elétrica, ou tiver alguma dúvida, pode chamar ele também aí no Instagram e tirar suas dúvidas. Se tiver alguma demanda Claro. também elétrica, pode. O Alan, como já disse, ele faz tanto parte de manutenção de máquinas quanto parte elétrica. Tá bom? Alan, muito obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado pelas, no, pelas novidades que você trouxe para a gente hoje da Talk Plast. Obrigado por todas as informações muito válidas aí para nós. E a live de hoje vai estar salva no YouTube. Depois muita gente vai poder acompanhar e compartilhar. E eu agradeço muito a tua presença, viu, Alan? Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, até mais. É. Pessoal, é isso aí. Essa foi mais uma live da Talk Plast. Semana que vem, na próxima quinta, às 20 horas, vai ter mais um convidado especial. Já está programado. E durante a semana vocês vão poder conferir quem vai ser. E acompanhe aí a gente, fique ligado em todas as notícias, as informações que a gente vai postando e anunciando para vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos e tenham um excelente final de semana.